Bom dia. Bom, legal, pessoal. Como que estão as coisas por aí? Pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente começar o nosso trabalho da nossa aula de hoje, tá? Nós vamos aí para o capítulo 7 da unidade 2, tá? Pessoal, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade, só lembrando aqui um pouquinho, né? Na aula anterior, que foi o capítulo 6, nós estudamos aí um pouquinho, né, os transistores de junção bipolar, tá? Nós vimos essa parte aqui, ó, né, que mostra as principais diferenças, né, entre o transistor comum e o transistor de junção bipolar, né, que envolve aí os valores de tensão, de corrente, de frequência e de potência. Estudamos aí também a configuração ou arranjo Darlington, né? Estudamos aí alguns datasheets desses transistores, os TJBs, e depois nós estudamos aqui também, né, essa fonte estabilizada, tá? Vimos lá os diversos componentes, como aqui, por exemplo, a fonte de entrada, o fusível, o transformador, a ponte retificadora, os capacitores, né? Capacitor eletrolítico, cerâmico, que tem a função de filtro de Ripple aqui. Nós vimos aqui esse cara aqui, né, que é um transistor, né, é um regulador de tensão, é um CI regulador de tensão. E vimos também aqui essa parte de filtro da parte final da fonte aqui o filtro de estabilizador da fonte aqui, antes de chegar na carga final aqui, tá certo? Bom, na aula de hoje, eu quero explorar com vocês um pouquinho mais, tá? Esse componente aqui. Então, a gente vai assistir aí uma videoaula que fala justamente sobre esse regulador de tensão, tá bom? Ele é utilizado em fontes e tudo mais. Então, a gente vai explorar um pouquinho mais esse regulador de tensão na aula de hoje, tá? Complementando o que a gente viu na semana passada. Aí, que mais que a gente... Então, isso aqui foi alguma coisa que a gente precisava complementar. Não se esqueçam, tá, pessoal, que a gente tem as nossas videoaulas, né? Por exemplo, na aula da semana passada, eu coloquei aqui para vocês, ó, né? Aqui está o capítulo 6 da unidade 2, né? E aqui está a videoaula explicativa aí dessa parte, tá bom? Não é só, se vocês tiverem dúvida, vocês vão acessar aqui e vão assistir novamente. Um detalhe bastante importante, ó. Na aula de hoje, eu coloquei um questionáriozinho, que é esse questionário aqui, ó, tá bom? Referente ao transistor de junção bipolar, que é referente a este material aqui, ó, da aula anterior, certo? Beleza, então vamos lá. Ó. Aqui depois que a gente assistir essa videoaulazinha aqui, falando desse CI, tá bom? Eu vou passar uma outra sequência, né? Que é essa parte aqui, ó, né? Que seria referente à nossa aula. Na realidade, eu vou passar alguns exercícios de revisão aqui de um dos capítulos, tá? Vou fazer uma pequena revisãozinha aqui que eu tinha passado que a gente vai precisar desse conteúdo, tá? Então, olha só, lá no capítulo 4, não sei se vocês estão lembrados, quando a gente começou a falar dos transistores, ó, tá aqui o arquivo, tá? Nós avançamos aqui, ó, começamos a falar aqui dos transistores, né, do TJB, do BJT, né, que é o transistor de junção bipolar, falamos na aula passada. Hoje, nós vamos começar a falar desse cara aqui, ó, tá bom? Do FET. Então, tem uma videoaula aqui que a gente vai assistir, ó, que é essa daqui, ó. Eletrônica aplicada, aula 6, transistor de efeito de campo, que é o FET, tá bom? Então, esse aqui está dentro do nosso material aqui, ó, tá? Que a gente vai começar a estudar
na aula de hoje. No entanto, ficaram aqui, ó, eu tinha colocado aqui para vocês, mas não tinha trabalhado com vocês a resolução desses exercícios aqui, ó, tá? Então, a gente tem aqui uma aplicação do diodo Zener, tá certo? A gente tem um circuitinho, eu tinha já passado esse material para vocês, mas a gente não tinha explorado. Então, a gente vai ver lá como que a gente resolve esse exercício aqui, ó, com um circuito Zener. Por que disso daí, professor? Porque, veja bem, nesse caso aqui, ó, da fonte, se a gente pegar essa fonte aqui, ó, vocês vão perceber que a gente não tem diodo Zener nela aqui, ó, concordam? Tá? A gente não tem o diodo Zener aqui. Mas existem algumas fontes onde a gente vai encontrar esse diodo Zener aqui, ó, tá bom? Então, vocês vão acabar procurando diversos projetinhos, acaba aparecendo esse diodo Zener, tá? E esse diodo Zener, ele funciona também como um regulador de tensão, tá? Então, eu não tinha falado isso daí com vocês antes, mas chegou o momento aí da gente conversar, tá? Então, a gente tem aqui, ó, nessa parte, tá lá no capítulo 4, ó, tem um texto aqui, olha, a escolha ou aplicação do diodo a um determinado circuito depende da função e característica do tipo de tensão, corrente e frequência, tá? A gente estudou lá os diodos comuns, e aqui na área de potência, nós temos basicamente esses dois diodos aqui que são muito utilizados, é o diodo Zener e o diodo Scott, tá bom? E aí existem outros diodos, como, por exemplo, o diodo de túnel, o diodo emissor de luz, que é o LED, bastante conhecido de vocês, que a gente já tem até aqui na fonte, ó. Esse aqui é um LEDzinho, tá? Bem simples. Que mais que a gente tem aqui, ó? O fotodiodo, né? Na realidade, o fotodiodo é bem parecido com o fototransistor, tá? Na realidade, isso aqui são dois... É como se fosse um emissor e um receptor. Você tem... Esses dois aqui trabalham em conjunto, ó, tá? Então, de um lado, é como se você tivesse aqui, por exemplo... Todo mundo já viu lá um dispositivo de controle remoto, né? Então, por exemplo, aqui você tem o seu controle, e aí você tem um diodo emissor e um diodo receptor, tá? Então, basicamente, seria esse tipo de aplicação, né? Se você tiver aqui, vamos dar um exemplo aqui, uma faixa, um espelho refletor, né? Sei lá, vou colocar aqui como se fosse um prisma, sei lá, tá? Então, ele vai enviar um sinal para o lado de cá, ó, nesse sentido, e ele vai refletir do lado de cá. Então, esse diodo aqui seria o diodo emissor, né? Diodo emissor, tá? Então, houve aqui, vamos colocar como se fosse aqui uma superfície, né? Uma superfície refletora, ok? Aqui é uma superfície refletora. E aí, quando ele retorna, ele vem para o diodo receptor, tá? Diodo receptor, tá? Existem muitas aplicações dessa daí. Aí, esse diodo aqui, geralmente, né? Por exemplo, no caso do controle remoto, né? No caso do controle remoto, ele trabalha aí com uma faixa de sinal infravermelho, tá? Então, ele emite sinal infravermelho de um lado, e no momento que ele reflete, ele capta o sinal de retorno aqui, tá? Esse é o exemplo desses chamados diodos emissores de luz infravermelha e fotodiodo, que é o que recebe. Lembrando que qualquer tipo de diodo, né, ele vai ter o seu anodo, vai ter seu catodo, sempre, né? Anodo, catodo, anodo, catodo. Existe um outro elemento aqui chamado varicap, né?
Então, é como se fosse um diodo ajustável, tá certo? O próprio nome vem de variação, tá? E aí tem o SCR, né? Então, sem ser nessa aula, hoje a gente vai falar um pouco sobre os FETs, né? E mais lá para frente a gente volta a falar novamente do SCR. E aí o detalhe do SCR é que ele tem o gatilho aqui, tá? Então, por que eu estou fazendo essa introdução na aula de hoje? Para a gente começar a linkar uma coisa com outra. E você perceber aqui, ó, essa figura inteira aqui, ó, o que eu estou mostrando para vocês? É uma figura bastante completa, tá? Então, aqui, ó, eu tenho... vocês vão estar vendo aqui que eu tenho um circuito disparador de tiristor. Então, dentro de um circuito disparador de tiristor, o primeiro circuito é a fonte, tá? Então, essa aqui é a fonte do circuito de disparo, ok? Agora, o que a gente vai ver aqui, ó? Lá na frente, ó, nós temos aqui, ó, transistores, e aqui, ó, temos diodo Zener aqui, tá? Estamos trabalhando com diodo Zener. E aqui vocês podem ver que existe, né, ó, eu tenho aqui um segundo transformador, depois a gente vai explorar bem isso daqui, tá? Aqui eu tenho um CI 4050, tá? E esses CIs aqui, eles vão ser os chamados circuitos de disparo, né? De alguns tiristores, né? Então, aqui você já começa a ver, ó, por exemplo, ó, gate 1, catodo 1, gate 4, catodo 4, gate 2, catodo 2, gate 3, catodo 3, tá? Então, aqui a gente já está trabalhando com tiristores, tá? Que são anodo, catodo e gate. E um desses tiristores é o chamado SCR, tá? Se a gente voltar aqui, ó, nas figuras, ó, anodo, né? Catodo, ó lá, catodo e gate, tá? Então, um pouquinho mais à frente a gente vai ver como é que a gente, né, dispara. Vamos entender o que é o SCR, nós não chegamos lá ainda. Nós vamos ver o que são os SCRs e aí a gente vai entender como que funciona o circuito de disparo desses tipos de tiristores aí, tá? E são muito utilizados na indústria, tá? São os principais elementos da eletrônica de potência dentro da indústria, ok? Então, aí, um pouquinho mais à frente, a gente vai ver aqui o diodo Zener. A gente tem um circuitinho aqui, a gente vai ver como que funciona o diodo Zener quando ele está na faixa de condução, tá? E quando ele está em bloqueio, nós vamos entender esses dois estados, tá? Aqui mais à frente, a gente tem um textinho aqui, os circuitos das fontes, né, usam chamados diodos retificadores, que conduzem altas correntes em baixa frequência, né? São utilizados na maioria dos equipamentos eletrônicos. Os circuitos chaveados utilizados em controle de motores, né, elétricos utilizam diodos de sinal, que retificam sinais de alta frequência, tá? Então, agora, o que acontece? Ó? Nós estamos, até o momento da disciplina, ó, vamos dar um exemplo, daqui até aqui, tá? A gente está trabalhando com as fontes, né? As fontes que utilizam os circuitos retificadores, tá? Retificadores, ok? Então, alta potência, pode ter uma alta potência e baixa frequência, tá? Agora, nós vamos começar a trabalhar alguns dispositivos que a gente vai começar a trabalhar aqui com os inversores de frequência, tá? Então, esses inversores de frequência são os dispositivos eletrônicos que são utilizados para controle de velocidade dos motores, para partida dos motores, tá? E são aí as chaves estáticas, né? Ó, chaves estáticas. Eu acho que vocês já ouviram falar dos software starters, sim ou não? Chaves de partida
a Soft Starter, tá? Então, dentro, eu creio que vocês também, se eu não me engano, vocês já fizeram a disciplina aí de comandos elétricos, né? Então, você tem lá a partida de motores elétricos, como, por exemplo, o motor de indução trifásico, né? Aí vocês viram lá que o motor de indução trifásico ele pode ser partido, uma partida direta, uma partida reversora, partida estrela-triângulo, né? Então, a gente utiliza, basicamente, né, vamos dar exemplo, nas aplicações mais comuns, as chamadas chaves, né, chaves contatoras, tá? Chaves contatoras, ou contatores, né? E aí, esses contatores, eles acabaram sendo substituídos aí pelas chamadas chaves software starters, tá? Que são muito mais simples a instalação é muito mais simples. Você simplesmente precisa fazer a programação, tá? Então, a gente tira essa parte aqui das chaves contatoras, que são eletromecânicas, tá? Elas funcionam através de contatos, né? Através de eletroímãs, e você já parte para esses inversores, podem ser inversores de frequência ou chaves software starters. Então, tudo isso daqui é muito utilizado dentro aí dos CLPs, que são os controladores lógicos programáveis, tá? Então, essa segunda parte do nosso curso, a gente começa a ver esses componentes, tá? Que são utilizados nesses tipos de equipamentos industriais aí, inversores, software starters, e esse aqui que agora substituem, né, essas chaves contatoras que são para partida de motores e tudo mais aí. Tranquilo, pessoal? Estão conseguindo acompanhar aí? Maravilha? Legal. Então, vamos lá. Falando um pouquinho mais aqui, ó, né, desses diodos, né, a gente sabe também que os diodos, eles formam as chamadas portas lógicas, tá? Que são componentes dos componentes básicos, tá? De qualquer circuito digital que funciona aí de acordo com com a lógica booleana. Tá? A gente consegue formar as portas E, porta OU, porta não e porta não OU através dessas configurações aqui, tá? Então, se você tem aqui duas entradas A e B, né? E uma saída, aqui, quando você tem esse tipo de configuração aqui de entrada, né? Com dois diodos aqui, você forma essa porta E, tá? E aí vocês se lembram, né? Daquela... A gente consegue montar um mapa, né? O diagrama lógico disso daqui, uma porta... Se eu tenho uma entrada A, se eu tenho uma entrada B, e aqui eu tenho uma saída C, né? Então, aí eu coloco lá 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1, tá? Então, se eu tenho uma porta, vou colocar aqui uma porta E, né? Porta E aqui, ó, tá? Ou END, né? Vou colocar uma porta E ou porta END. Então, se eu tenho 0 e 0 na entrada, vou ter 0 na saída. Se eu tenho 0 e 1 na entrada, eu tenho 0 na saída. Se eu tenho 1 e 0 na entrada, eu tenho 0 na saída. E se eu tenho 1 e 1 na entrada, eu tenho 1 na saída. Ok? Essa é uma porta E. Então, os diodos, eles são utilizados para formar essa porta aqui. Se eu tenho uma porta OU, né? O que vai acontecer? Ó? Como que ficaria aqui nesse caso? Ó? Se fosse uma porta OU. Estão acompanhando aí, pessoal? Beleza? Então, eu acho que vocês já estudaram aí dentro de... Ou vão estudar um pouquinho lá na frente, quando vocês chegarem na parte de CLP, tá? Porta OU, né? Ou porta OR. Então, se eu tenho 0 e 0, vai dar 0. Se eu tenho 0 e 1, vai dar 1. Se eu tenho 1 e 0, vai dar 1. Se eu tenho 1 e 1, vai dar 1, tá? Essa é a porta OU, ok? Então, os diodos formam essas portas lógicas. E aí, mais um diodo, pessoal, que a gente tem, que está nessa faixa aí de diodos de potência, é o chamado diodo Scott, tá bom?
Então, nós temos os diodos de uso geral, diodos de recuperação rápida, tá? E os diodos Scott. Basicamente, são esses três tipos. Agora, quais são os parâmetros do diodo Scott, tá? Então, ele tem aí, né? Eu mostrar esse gráficozinho aqui para vocês, ele é praticamente igual, né? Os diodos comuns. Mas ele tem alguns, ó, então se a gente verificar aqui, eu vou dar um zoom aqui, para a gente verificar um pouquinho melhor. A gente tem a mesma curva aqui, ó, essa curva a chamada curva do joelho, né? A gente tem uma tensão de disparo aqui desse diodo Scott, tá? De um lado aqui a gente tem tensão, do outro aqui, nesse eixo é o eixo de tensão. A gente sabe que nessa região aqui ele está conduzindo, né? Eu tenho tensão aqui, e aí ele começa a circular uma corrente por ele, né? Então ele está dissipando potência nessa região. Se eu inverter o sentido, ele entra na região de bloqueio, tá? Olha aqui o diodo Scott na região de bloqueio, tá? E aí, obviamente que da mesma forma que o diodo comum, ele tem essa região aqui, que é chamada região de tensão de pico reversa, né? Ou tensão de ruptura, que se você aplicar muita tensão nele, ele vai se romper. Nós já estudamos um pouquinho isso daí, tá? Então, essa é a característica a principal gráfico, né? O principal gráfico de tensão e corrente desse diodo aí, que é parecido com o diodo comum, mas qual que é a principal diferença, né? Ó, ele tem aqui alguns valores diferentes, tá? Então, nós temos aí, ó, a tensão de pico reversa, corrente direta média máxima, tempo de recuperação reverso, temperatura máxima da junção, corrente máxima de surto. Tudo isso aqui a gente vê lá no datasheet, tá? A gente continua vendo isso daqui no datasheet desse dispositivo, ok? Agora, olha só os valores quando comparados aos diodos comuns, ó. O tempo de recuperação dele, ele é muito mais elevado, tá? Normalmente na ordem de 25 microsegundos, tá? Ele tem aplicações de alta velocidade, são utilizados em retificadores e conversores para baixa frequência, de entrada de até 1 kHz, e conversores comutados pela rede. Tem faixa de corrente de menos 1 ampere a vários milhares de amperes. Tem faixa de tensão de 50 volts a cerca de 5.000 volts, tá? Então, é um diodo muito, vamos dizer assim, com a capacidade muito alta de tensão, tá? Muito diferente daqueles comuns lá. E olha aqui o Scott, né? Ó. Bom, aqui eu estou falando dos diodos de uso geral. Agora, o Scott, ó, olha o tempo bem menor em comparação com o comum. Ó. Tempo de recuperação elevado, inferior a 5 micro. Aplicações de alimentação de alta corrente e baixa tensão. Tá? Faixas de corrente de 1 a 400 amperes e faixa de tensão em geral limitada a 100 volts. Então, só corrigindo aqui, pessoal. Esses daqui têm muito mais capacidade de tensão e os Scotts, ao contrário, é menor, tá? Só corrigindo aí o que eu estava explicando para vocês, tá? E aqui são os de recuperação rápida, né? Então, são faixas aqui que variam, né? Na ordem de microsegundos, né? Aqui tem as aplicações, conversores CC e CA, e aqui as faixas de corrente deles aqui também, tá? Então, geralmente, aqui está sendo comparado esses três tipos de diodos aqui com o Scott, tá bom? Aqui está um pouquinho de como ele foi desenvolvido. O diodo Scott é um trabalha com baixas tensões em alta velocidade, tá? Então, aqui está basicamente o mesmo tipo de configuração dele, né, do comum, mas existe aqui uma região aqui especial, tá? Ele é chamada de contato ômico, essa região aqui, ó, tá? Então, essa é o que diferencia dos diodos comuns, tá? É uma barreira fina de metal, né, de cromo, platino, tungstênio,
interfaceada com semicondutor tipo N. Essa forma de confecção, né, propicia nos terminais a tensão de estado ligado muito baixa, tá? Cerca de 0,6 volts, quando há condução. Esse diodo pode desligar muito mais rapidamente que o diodo de junção PN, propiciando, portanto, frequências de chaveamento muito maiores. Então, só resumindo, né? Esses diodos aqui, de uso geral, né, trabalham com uma frequência menor e uma potência maior. E o Scott trabalha com uma potência menor, mas uma frequência muito elevada, tá bom? Essa é a principal diferença entre eles aí. E aqui estão aqui mais uma vez uma curva, tá? De duas fontes aí. Eu tenho aqui o Boylestad, vocês vão encontrar lá para aprofundamentos, né? No livro do Boylestad, talvez uma página e meia lá, falando sobre as aplicações do Scott e também no Rashid, tá? Que é outra referência que eu trago para vocês lá no final do capítulo. Pessoal, beleza? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Aqui a gente tem dois exemplos, né? Ó, tá? Com o diodo Scott, e eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho mais à frente, tá? Lá na nossa videoaula eu vou estar mostrando para vocês aqui. E aqui mais algumas aplicações, tá? Que é o que tinha ficado faltando dessa aula aqui, mais algumas aplicações com o diodo trabalhando com corrente contínua, tá? Que a gente já viu isso daí, tá? Quando a gente está trabalhando com o circuitinho, ele na região de polarização direta e polarização reversa, tá? Os dois exercícios aqui vocês já viram, tá? Já tinha trabalhado. E aqui, ó, os diodos trabalhando em paralelo. Então, tem esse exemplozinho aqui, ó. Eu dou um circuitinho para vocês. Esse exemplo aqui está no Boylestad, é bem simples também, tá? Então, muitas vezes a gente encontra dois diodos, tá? Então, tem uma fonte aqui de tensão de corrente contínua de 10 volts. Aqui eu tenho um resistor limitador de corrente. E aqui eu tenho um circuito em paralelo onde eu tenho dois diodos, tá? O que ele está pedindo? Ele está pedindo a tensão em D1, a tensão em D2, a tensão em cima do resistor, a corrente em cima do resistor, a corrente no diodo 1 e a corrente no diodo 2, tá? Bom, as tensões no diodo, se eles forem de silício, a gente sabe que é 0,7. Se fossem de germânio, era 0,3, tá? Então, a primeira resposta aqui é bem simples, né? Então, tensão no diodo 1, no diodo 2, né? É igual a 0,7 aqui, tá? Essa tensão aqui em cima do resistor, quem que é ela? É o 10 volts menos o 0,7, ok? Que dá 9,3. Tensão aqui em cima do resistor, ó, tá? Seria o VR aqui, ó, tá? Agora, o IR, essa corrente aqui em cima desse resistor aqui, ó, do 0,33, né? Então, vai ser novamente, ó, o 10 volts menos 0,7, que é 9,3, dividido pelo 0,33 quiloohms. Isso aqui é lei de Ohm, tá? Então, olha aqui, ó, né? V é igual a RI, I é igual a V sobre R. Isso aqui é V, né, em cima do resistor, tá? Que é a tensão da fonte menos a tensão no diodo, tá? Como eles estão em paralelo aqui, ó, sempre vai ser 0,7, tá? E aí, se eu tenho, né, essa corrente que eu achei que está circulando aqui em 1, né, aí eu volto para a lei de Kirchhoff, né? A lei de Kirchhoff das correntes. Os circuitos paralelos elas vão se dividir por 2 aqui, ó. Então, se eu tenho 28 miliamperes entrando aqui, ó, dividido por 2 aqui, então eu tenho metade circulando pelo diodo 1 e metade circulando pelo diodo 2. Então, daria 14 miliamperes, tá? E, por último, é essa questãozinha aqui, que a gente tem um gráfico, né, de um diodo. Nesse caso aqui, ó, a minha fonte de tensão é contínua. Aqui, pessoal, já é
fonte de tensão alternada, tá bom? Então, olha aqui, os circuitos de corrente alternada têm uma tensão que variam com o tempo. Portanto, isso aí a gente já está estudando nas aulas anteriores aí, tá? Só complementando aqui, né? Ó, a gente tem um circuito retificador que a gente já viu lá, que é um circuito de meia onda, tá bom? Esse aqui é um retificador de meia onda. Na aula passada, a gente viu de onda completa, com 4 diodos, tá? Então, simplesmente, é um circuitinho aqui, onde você tem uma carga, você tem aqui um diodo retificador, e a gente já sabe, né, que aqui na entrada, a forma de onda, se eu tenho 120 volts aqui RMS, né, se eu quiser saber a forma de onda, eu vou multiplicar o 120 vezes o raiz de 2 aqui, tá certo? Então, vai me dar um valor de um VP, né, tensão de pico aqui, de 170 volts, tá? Então, aqui eu tenho, desse lado aqui, ó, tensão em cima do diodo, mostrando o semiciclo negativo, e do lado de lá, mostrando o semiciclo positivo, ok? Bom, esse era o que estava faltando a gente ver, pessoal, dessa aula 4 lá que eu tinha pulado. E aí a gente está ajeitando esse material aí, às vezes a gente dá um avançado, às vezes a gente retorna, mas não vai ficar prejuízo para vocês. Beleza? Olha só, esse material eu já disponibilizei hoje para vocês. Então, a gente tem aqui, né, as principais características, né, desse transistor de potência, né? Então, da mesma forma que a gente tem aqueles 3 tipos de diodo, os diodos comuns, os diodos rápidos e o diodo Scott, a gente tem os transistores comuns e agora a gente tem os chamados transistores de efeito de campo, tá? Então, o que começa a mudar aí? A primeira coisa, pessoal, primeira coisa que muda aí, deixa eu já até colocar uma anotaçãozinha aqui para vocês, ó. Vou voltar aqui, criar uma nova aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Transistor de efeito de campo, tá? Então, uma das primeiras questões aqui é o seguinte, pessoal. Se a gente pegar o transistor comum, né? Transistor comum, ok? O que a gente tem lá? Que a gente já conhece, né? O transistor, ele é uma chave, né? Sabemos que ele é uma chave, tá? Então, ele vai ter lá, nessa chave, esse cara aqui é chamado de coletor, esse cara aqui é chamado de base, e esse aqui é chamado de emissor, tá? Então, a gente tem os transistores NPN, e quando isso daqui é o contrário, né? Quando a setinha aqui é para cima, ó, eles são PNP, tá? Agora, qual que é a diferença para o transistor de efeito de campo? Tá? Esse transistor aqui, ele já muda os terminais, ó. Olha os terminais dele como que ficam, tá? Ele já vai se tornar aqui, ó, do lado de cá, ó, ele vai ter, o primeiro terminal vai se chamar de dreno, esse do meio vai se chamar de gate e esse último aqui vai se chamar de source, tá? Então eu mudo aqui a simbologia dele, ó. Olha a simbologia olha aqui, ó, FET, tá? Esse FET vem de Field, né? Effect Transistor, tá? Transistor. É isso aqui, é o FET, tá? Então, primeiro que a simbologia dele vai mudar aqui, ó. Tá? Então, o que a gente vê aqui nos terminais dele, ó. A gente vê primeiro, o primeiro cara aqui é o chamado dreno, né? Ó. Olha aqui, ó. Eu vou ter 3 barrinhas aqui, ó. Esse primeiro cara eu chamo de D, que é o dreno, tá?
Esse cara aqui é chamado de gate. E esse cara aqui, o último, é o chamado source. Tá? GS source. Tá? E aí, o tipo N, ele tem essa ligação aqui, ó, jampeado esse cara com esse aqui, ó, e aqui tem uma setinha, tá? A gente vai ver aí que tem essas diferenças, ó, canal N, canal tipo N, tá? Então, uma das primeiras coisas a se analisar é isso daqui. O que mais que a gente tem? Ó, isso aqui está nesse material que eu coloquei para vocês, ó. Vocês podem perceber que, olha lá, a gente tem o FET, e aí, depois, dependendo do tipo de construção dele, né, o primeiro tipo é chamado MOS. Né? O que é o MOS? Quando a gente coloca um MOSFET aqui na frente, ó, o que esse símbolo aqui, esse MOS, significa? A construção dele é tipo metal óxido, semiconductor, tá? Então, é o tipo de construção. Então, ó, metal óxido semiconductor, tá? Então, essa sigla é a sigla, é uma das siglas que vai dizer o tipo de construção desse tipo de transistor, tá? Aí, novamente, ó, o que a gente tem? A gente tem aqui os gráficos que são praticamente os mesmos gráficos do transistor, tá? A gente tem uma região de condução, uma região de bloqueio. Aqui a gente tem as tensões de disparo, né, de gatilho, tá? Corrente de dreno e tensão de dreno source, tá? Então, ele basicamente obedece o mesmo funcionamento dos transistores, tá? Agora, olha só, o MOSFET é o dispositivo controlado por tensão elevada e impedância de entrada, né? O dispositivo entra em condição com uma tensão VGS acima de uma tensão limite VT, tá? Qual que é a vantagem dele com relação aos transistores comuns, pessoal? A resposta dele é da ordem de nanosegundos e a chamada elevada impedância de entrada, tá? Aí aqui a gente tem esse material aqui está lá no Boylestad também, tá? O que a gente tem aqui, ó? A diferença entre os transistores de efeito de campo e os transistores de junção bipolar. Primeiro, eles são iguais porque eles são amplificadores, eles são dispositivos de deslocamento e eles são circuitos combinantes de impedância, tá? A gente já sabe o que é um amplificador, né? A gente tem amplificador de tensão, amplificador de, de corrente. Então, isso aqui tem a ver com o ganho do transistor. A gente já viu lá que para uma baixa tensão de entrada, o transistor te dá uma alta tensão de saída, né? E aí a gente tem o chamado ganho, tá? Quando a gente está falando de dispositivo de deslocamento e combinantes de impedância, tá? A gente está falando aí de aplicações em diversos tipos de circuitos que são os conversores. Então, isso aí a gente já vai ver um pouquinho mais lá para frente, tá? Agora, as principais diferenças. Então, olha só, os FETs, eles são controlados por tensão e os TJB são controlados por corrente, tá? Os FETs têm maior impedância de entrada e os TJBs têm um ganho mais alto. Os FETs são menos sensíveis à variação de temperatura e mais adequados para circuitos integrados. Os FETs são geralmente mais estáticos que os TJBs, tá? Então, basicamente, a gente tem dois tipos, outra simbologia que a gente tem aqui, né? Ó, eu mostrei uma delas aqui no whiteboard aqui para vocês. Essa é uma das simbologias, né? Esse aqui é o canal N, tá? Quando a setinha está entrando para cá, ó, tá? E existe também o canal tipo P, tá? Dois tipos, ó, canal tipo P e tipo N. E aí a simbologia ela vai mudar em função dos tipos de FET. Então a gente tem o JFET, o MOSFET, o EMOSFET e o DMOSFET, tá bom? A gente não vai estudar isso na aula de hoje, nós vamos estudar nas próximas aulas, tá? Então, aqui tem algumas coisas bacanas, ó, que a gente vai
que a gente vai ver aí nas aulinhas a seguir, tá? Por exemplo, se eu pegar e comparar o TJB com o JFET, ó, a corrente de coletor no TJB é o beta IB. Já no JFET, é o mesmo que a corrente de dreno, que é o IDSS, que multiplica 1 menos VGS sobre VP ao quadrado. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver quem que é esse IDSS, o VGS e o VP. A corrente de coletor no TJB é aproximadamente a corrente de emissor. E no JFET, a corrente de dreno é igual à corrente de source. A tensão base emissor no TJB é de aproximadamente 0,7 volts. E a corrente de gate, né, é zero. Por que é zero? Porque ele funciona com tensão. Tá? Então, aqui a gente tem as diferenças, né, do TJB, ó, do TJB para o JFET. Ó. Enquanto no TJB eu tenho coletor, corrente de coletor, base, corrente de base, emissor, corrente de emissor, e o IC aqui é o beta IB, né? No JFET, eu tenho dreno, corrente de dreno, gate, corrente de gate, source, corrente de source. Entre G e S, eu tenho VGS, tá? Entre base e emissor, eu tenho VBE. Entre gate e source, eu tenho tensão de gate e source, tá? Agora aqui, esse ID aqui, ó, né, é o que muda aqui, ó. Enquanto esse beta do transistor de junção bipolar, né, é o ganho, aqui a gente diz que a gente tem um IDSS igual ao VGS sobre o VP, ao quadrado, tá? Porque a gente vai ver como que funciona isso daí. Dentro desse material aí também, pessoal, tem os principais tipos quando a gente está falando do JFET, junção FET, né? Aqui mostra os tipos de construção deles, tá? Ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Olha só, o que a gente tem aqui, ó, né? Se a gente pegar a construção, né, desse MOSFET, né? Olha só, a operação do JFET pode ser comparada à de uma torneira, tá? A fonte é o acúmulo de elétrons no polo negativo da tensão dreno-fonte. O dreno é a deficiência de elétron, né, ou lacunas no polo positivo da tensão aplicada. A porta controla a largura do canal N e, consequentemente, o fluxo de cargas ao dreno. Então, olha aqui, ó. A gente tem aqui a porta, que a gente chama de... Tá? Aqui nós temos o dreno, e aqui a gente tem a fonte, que é o source. Tá? Então, se comparar com essa figura aqui, ó, olha lá, ó, como que ele coloca aqui, ó. Né? A gente tem aqui, desse lado aqui, o dreno, aqui o gate e aqui o source. Tá? Esse primeiro tipo aqui que a gente está vendo, ó, é o tipo de construção. Então, ele tem uma camada. Esse daqui é o canal N, tá? É o FET tipo canal N. Então, olha só, ele tem uma parte da construção dele aqui, né? Esses aqui são os terminais. Tudo que está em preto aqui são os terminais de conexão. Então, o que acontece? Ó, o dreno ele vai estar ligado nesses contatos metálicos aqui, tá? Que são as partes externas do componente. É como se você estivesse vendo aí de cima, né? Uma vista aérea dele, tá? Então, você tem o dreno lá de cá, o gate e o source. Então, o primeiro contato metálico aqui, ó, ele se junta com essa parte N aqui, né? Passa por esse substrato aqui de silício, óxido silício, tá? SiO2 aqui. Existe o substrato P do lado de cá, né? E aí, dependendo da tensão que é aplicada, ele vai conduzir ou não mais correntes entre dreno e source, tá? Por meio do gate aqui, ó, tá? É como se tivesse uma excitação aqui, nessa parte do óxido de silício aqui, dizendo o seguinte, ó,
libera mais passagem de corrente ou diminui a passagem de corrente como se fosse uma torneira mesmo, tá? Está nesse formato aqui, ó. Ok? Então, isso aqui a gente vê essas explicações aqui lá no Bolestad, tá? Vamos lá, vamos seguir um pouquinho mais em frente aqui, ó. Olha só, o primeiro momento aqui, ó, digamos que a gente começa a configurar ele, é uma primeira situação, tá? Então, imagine que entre a tensão de gate e source eu tenho 0, tá? Então, ele está no estado de resistor controlado por tensão. Então, o que acontece nele aqui, ó, tá? Olha o fluxo, né? Olha o fluxo aqui de elétrons aqui, ó, tá? Ele vai fluir por aqui, ó, I de S, né? Passou pela fonte e I de D. Então, eu estou polarizando aqui esses dois lados aqui, o lado do source e o lado do dreno, tá? Essas duas regiões aqui, ó, o que vai acontecer, ó? Quando eu tenho uma variação dessa tensão aqui, vai aumentar ou diminuir a região de depressão. Então, essa região de depressão aqui é por onde fluem os elétrons, tá? Então, se eu variar a tensão aqui, ela vai aumentar ou diminuir essa região de depressão. Então, por isso que funciona como se fosse realmente uma torneira, tá? E nesse segundo caso aqui, ó, eu tenho VGS igual a 0 e VDS aumenta de 0 a uma tensão positiva. O que vai acontecer com ele? Ele para de conduzir e a gente tem um chamado pin-off, tá? É como se a torneira fechasse aqui, ó, e aí você não tem mais uma tensão entre dreno e source, tá? Então, aqui, no primeiro momento, é como se ele estivesse conduzindo, né? Através da região de depressão, e aqui o pinch-off é como se ele tivesse em bloqueio, tá? Então, daí que vem esse VP aqui que eu estava mostrando para vocês, ó. Esse IDSS, ó, a corrente de dreno é o IDSS, né? É um valor dado, depois a gente vai ver um exemplo prático disso daqui, mais à frente, sobre o VGS, que é a tensão gate source, dividido por VP, tá? Então, esse VP aqui, ó, é a chamada tensão de pinch, tá? Que é a tensão onde ele bloqueia e não circula mais corrente, tá? Aqui tem um gráficozinho, ó, né, do IDSS que a gente chama de nível de saturação, tá? Então, ele vai subindo aqui, vai tendo um aumento, uma resistência do canal vai aumentando, aí o canal ele vai se estreitando até que ele chega no nível de saturação. E aí ele se fecha. Tá? Essa é a principal diferença para o transistor. Ok? Que mais que a gente tem aqui, pessoal? Essas regiões aqui, depois que a gente assistir o vídeo, a gente volta para essa parte aqui. Ó, tá? São as regiões onde ele funciona como resistor, como parábola e saturado. Tá? Então, a gente tem aqui as equações de corte, quando ele está funcionando na região linear, quando ele está funcionando na região parabólica e na região de saturação. Tá? Ok, esse aqui a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, vamos lá. Professor? Oi, pode falar. No caso, quais são os 4 terminais dos transistores de efeito de campo? Então, vamos lá. A sua pergunta é a seguinte: quantos terminais existem, né? Então, olha só, existem ao todo 4 terminais, mas, no entanto, existe um terminal aqui que é curto-circuitado, tá certo? Ó, existe ao todo, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Por isso que ele não aparece aqui, ó, tá? Então, na realidade, ó, o que acontece é o seguinte, ó. Você tem nessa figura aqui não dá para enxergar, não dá para enxergar ele, né? Beleza, jovem? Sim,
professor, eu queria saber exatamente o nome deles, no caso, que é para gravar mesmo. Então, gate, né? Aqui é o source, aqui é o dreno, ok? E aí aqui tem mais um pequeno terminalzinho aqui, ó, que chama-se B, né? Então, aí o que acontece? Eles aqui, ó, estão curto-circuitados, tá bom? Então, no final das contas, esse B aqui, ó, não aparece, ó. Percebeu? Então, aí vai ficar, apesar dele estar nesse formato aqui, ó, a gente vai enxergar somente os terminais de ligação, vai ficar somente o dreno, somente o gate, ok? E somente o source. Beleza? Tá bem, professor, obrigado. Então, olha aqui, ó, uma das coisas interessantes aqui de se analisar, pessoal, no MOSFET, tá? São as suas quatro principais regiões, né? A gente está analisando isso aqui, o MOSFET tipo depressão canal N, né? Então, as quatro regiões são essas daqui, ó. A primeira região de corte, tá? A segunda é a região linear, a terceira parabólica e a quarta é a dessaturação, tá? Então, primeira região, segunda região, terceira região e quarta região, tá? Então, olha só, quando a gente está trabalhando aqui, ó, nessa primeira região, né? Olha lá, ó, ou melhor, né? A gente está trabalhando nessa região aqui de cor rosa, né? Ó, a gente diz que é a chamada região linear e ele funciona como resistor, tá? Funciona como resistor. Ou seja, ele, olha lá os valores lá, né? Ó, a gente tem aqui, ó, VGS maior que VT. Não se esqueçam que esse VT aqui é VT, ó, tensão, né? Lembre-se lá do nome, ó, tensão. Vou colocar aqui, ó, para ficar melhor. VT é a chamada tensão de threshold, tá? Tensão de threshold, ok? Ou tensão de limiar. Isso é importante saber, tá, pessoal? Tensão de limiar. Ou seja, a partir dessa tensão, ele estava funcionando como resistor, e a partir dessa tensão, ele começa a conduzir, tá? Olha lá, a figurinha aqui, né? Ó. Símbolo aqui é como se ele tivesse começando a conduzir, tá bom? Então, aí vai ter corrente de source e corrente de dreno, ok? Aí eu tenho a chamada região de corte, ó. Se VGS é menor que VT, né? Então, é essa segunda região aqui, ó. Que também o pessoal chama de parábola, tá? Olha aqui, ó. Essa região aqui, ó. Parábola, tá bom? Então, está se dizendo aqui que ele ainda está em corte, ok? Aqui a gente tem a equação do FET, ó, né? Olha lá, ó. Você pode ver que aqui mesmo está dizendo ó, o Kn é o W sobre o L, né? E a gente tem aqui também, né? O VT. Então, são constantes de um determinado transistor. Isso aqui é dado no cálculo, tá certo? Então, é essa segunda região aqui, ok? As chamadas regiões de operação do transistor, tá?
Depois a gente tem uma outra região, tá? Que é a chamada região de saturação, tá? Que é essa daqui, ó, onde ele está. Ele chegou nesse ponto aqui, ó. E aí você tem as diversas. É o ponto máximo, tá? É o ponto máximo, ou seja, olha aqui, ó. Aonde ele vai estar conduzindo. Aqui eu tenho. Não adianta mais eu variar as tensões aqui, que ele não vai ter aumento, né? Ó, olha aqui, ó. Nível de saturação, tá? Então chega nesse ponto aqui, ó. Eu tenho aqui um VDS e uma corrente de dreno aqui. Então, mesmo que eu continue variando aqui, ó, né? Mesmo que eu continue variando esse VDS aqui, a corrente que vai circular vai ser a mesma para cada tipo deles lá, tá? Por que eu tenho vários tipos aqui? Porque esse daqui são dispositivos diferentes uns dos outros, né? A curva do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, do tipo 4, certo? Eles variam em função disso daí, ok? Bom, pessoal, nós tivemos na aula de hoje já bastante informações, tá certo? Concentre-se nessa primeira parte aqui, ó. Na semana que vem eu vou estar trabalhando, vou passar para vocês mais aí alguns exercícios de fixação, questionário de fixação para a gente conhecer, né? Esse componente, né? Que é o transistor de efeito de campo. E aí depois a gente volta a falar um pouquinho mais aí sobre as curvas, né, típicas de cada um deles aí com mais detalhes aí, com mais pormenores, tá bom? Não se esqueçam que nós temos aí como referência o Boylestad e temos esses outros aqui também, tá? São livros de eletrônica de potência também. Beleza, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo até aí?